Olá, um feliz, um abençoado sábado para você na companhia de Jesus. Amém? E na certeza de que a nova semana que vai começar daqui a pouquinho seja também uma semana de muitas bênçãos para você e para todas aquelas pessoas com as quais você tem compartilhado este conteúdo. Amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre o que nós conversamos, pincelamos um pouco semana passada. Semana passada nós falamos sobre desculpas, desculpas e mais desculpas. E hoje nós vamos continuar neste tema, falando um pouco mais sobre desculpas de Moisés. Então eu perguntaria para você, desculpa tem justificativa? Este é o título da mensagem de hoje. Desculpas tem justificativa? Então vamos abrir aí Êxodo 3, no versículo 10 e 11, vamos relembrar um pouquinho. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Era uma ordem de Deus para Moisés. Mas no verso 11 diz o seguinte: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Às vezes nós nos perguntamos, quem sou eu para fazer isso ou para fazer aquilo, não é mesmo? Aí vem o verso 13, Moisés novamente justificando a sua desculpa. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, eles me perguntarão, qual é o seu nome? E o que é que eu vou lhes dizer? Outra desculpa. Eles vão querer saber qual que é o seu nome. Eles vão querer saber quem é o Senhor. E essa era então também uma justificativa para as suas desculpas. Que justificativa você tem dado para se desculpar e não fazer aquilo que Deus tem pedido a você? Muitas vezes nós queremos dar desculpas e justificar as nossas desculpas para não fazer a obra de Deus, para não ir aonde Ele está nos enviando. Mas, na maioria das vezes, infelizmente, acontece algo muito triste. Nós queremos dar desculpas para os nossos erros, justificar às vezes o nosso pecado e ainda jogar a culpa nos ombros de outras pessoas. Foi mais ou menos isso que aconteceu no livro de Gênesis, no capítulo 3, e eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias para vocês considerarem um pouco do que nós vamos falar. Gênesis 3, a partir do verso 8, diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no meio do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu ouvi a tua voz, e eu vi que eu estava nu, e eu tive medo e eu me escondi. Medo do quê? Porventura Deus é vingativo? Porventura Deus ia afumilá-los ali naquele instante? Deus é um justiceiro? Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore do que te ordenei que não deveria comer? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher que me destes me deu do fruto e eu comi. Guardou bem a justificativa e até o tom de acusação?
a mulher que me destes me deu do fruto e eu comi. A culpa é do Senhor. Quem mandou o Senhor me dar a mulher? A Eva que me deu o fruto, eu comi. Justificando o seu pecado, justificando a sua culpa, se desculpando dos seus erros. Isso, infelizmente, é mais comum do que nós podemos imaginar. Pessoas pecam, pessoas abandonam Cristo, pessoas caem no mundão, apronta e depois diz assim: os irmãos não me deram apoio, os irmãos não me visitaram, os irmãos me olhavam de rabo de olho, os irmãos. Sempre existe uma desculpa para as suas, justificando os seus erros, justificando as suas escolhas. E continua nos dizendo: então disse o Senhor, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A culpa agora era da serpente. Ora, Deus falava com Adão e Eva na virada de todos os dias. Eva não identificou a voz da serpente, ela acreditou mesmo que aquela voz era a voz de Deus falando com ela, desmentindo, porque Deus tinha falado: olha, se comer, vai morrer. Agora aquela voz disse: se comer, certamente não morrerás. Será que Deus falaria uma coisa agora e outra depois? Será que ela não conhecia a voz de Jesus? E ela estava agora justificando a sua culpa, justificando o seu erro, jogando a culpa na serpente. Quem era que foi o criador da serpente? Então a culpa evidentemente era de quem criou. Desculpando e se justificando dos seus erros. E eu ainda poderia dizer assim, acusando o inocente das suas próprias falhas. E aí, você conhece alguém que dá desculpas e procura se justificar nas suas desculpas? Sabe, como cristãos, nós precisamos de ser autênticos, leais a Deus. Nós precisamos de saber assumir a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos nossos erros. E quando nós não quisermos fazer nada na igreja, no nosso trabalho, no seio da nossa família, em algum lugar nós devemos ser autênticos e dizer: eu não quero fazer. Mas não devemos justificar o nosso não querer fazer. Quando nós caímos em alguma culpa, em algum pecado, não devemos nunca, jamais dar desculpas para justificar os nossos erros. É muito triste quando ouvimos alguém dizer: eu errei, mas ninguém me deu apoio, ninguém me visitou, ninguém me ajudou, não sentia amor no meio dos meus. Precisamos ser leais conosco mesmo e com o nosso Pai. Até porque a palavra de Deus diz para nós aqui em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo mal. E ainda diz no capítulo 2, verso 1: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele está disposto a nos perdoar se nós confessarmos e formos humildes o suficiente para não procurar desculpas para os nossos erros e nem justificativa para as nossas falhas. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando e que tenhamos um sábado de crescimento espiritual e que ao ouvir a voz de Deus possamos dizer: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos.
Muito obrigada e até sábado que vem.